Estamos de volta com o Ponto e Contraponto, recebendo hoje o doutor e pesquisador em educação, Márcio Iabi. Márcio, no seu artigo você aponta que apesar do modelo finlandês ser muito bom, não adianta simplesmente copiar e colar para ser aplicado aqui no Brasil. Mas é possível usar de inspiração, levando em conta a realidade do nosso país? Como inspiração, com certeza. Né? Porque os gestores, os políticos na área de educação, eles podem se inspirar com o sistema educacional finlandês, principalmente se forem trabalhar de uma forma sistêmica, porque os finlandeses, eles são muito bons na sua gestão sistêmica. Os professores finlandeses, eles sabem, eles têm uma consciência e um engajamento até ético com respeito à sua missão, ao seu propósito dentro da sociedade finlandesa. Eles se consideram agentes de transformação social. Olha. E isso é muito bacana, porque e se você pegar os países que têm sido um dos primeiros lugares no PISA atualmente, como Singapura, que foi o primeiro lugar, o valor que eles dão para os professores, a forma como eles formam seus professores, é algo extremamente inspirador, que nós deveríamos fazer isso também. Infelizmente, não é o que acontece no Brasil, né? E na sua opinião, quais lições são possíveis de tirar dessa análise? A principal lição realmente é a valorização, o reconhecimento dos professores. Eu fiquei encantado lá na Finlândia, né? Nas escolas, nas universidades, encantado por causa da profissionalidade dos professores e dos gestores em educação. Uma universidade que eu conheci lá, que hoje em dia até mantém uma grande amizade, parceria com essa instituição educacional, é a Turku University of Applied Sciences, que é uma universidade de ciências aplicadas. Quando eu fui lá conhecer, eu fiquei impressionado, porque todas as universidades lá são públicas. Olha. Porém, todas as reuniões que marcaram comigo acontecia na hora exata, me mostraram toda a universidade, na hora do almoço nós tínhamos 13 minutos aproximadamente para almoçar. Daí a gestora que estava me apresentando falou assim: Márcio, nós temos 13 minutos para almoçar. Eu falei assim, agora eu quero ver. Daí nós almoçamos em 12 minutos, comemos sobremesa, chegamos na hora certa e o professor já estava nos aguardando para a entrevista. Olha que bacana. Então, apesar de ser pública, eles são altamente profissionais. E organizados, né? Extremamente organizados, planejados. A Finlândia, as instituições educacionais têm planejamento para até o ano de 2030. Todos os sites que você entrar de universidades finlandesas públicas, tanto as acadêmicas de pesquisa como as de ciências aplicadas, todas elas têm lá o seu planejamento até 2030. Olha. E tratando principalmente da sustentabilidade, que é o principal ponto que eu vi, a preocupação até das escolas infantis. As crianças, elas eram ensinadas como cuidar do planeta. Porque a Finlândia, durante muitos anos, era um pouco similar ao Brasil, porque ela dependia de madeira, da floresta. Sim. Mas ela se desenvolveu, né? A partir da década de 70, houve um crescimento fantástico em termos tecnológicos, né? Em função daquilo que eu falei, de uma política de Estado, de valorização da educação, principalmente na educação tecnológica, né? A Nokia é finlandesa, né? Sim. Muitas instituições tecnológicas são finlandesas. Então, eles se desenvolveram, o país se desenvolveu muito em função disso. Então, é um ponto realmente que chama muita atenção. E, Márcio, como pesquisador, como é que você avalia o estado geral da educação aqui no nosso país? No seu artigo, você cita a diferença entre os resultados do PISA, entre os estudantes daqui do Brasil e os da Finlândia. Se a gente pegar o PISA, a gente não vê, não apenas da Finlândia, né? Tem outros países, como os países orientais, né? Os 6 primeiros lugares do último PISA, 4 chineses, 1 coreano e 1 japonês, né? Então, eles se dedicam muito na questão de avaliações de larga escala, que não é o caso da Finlândia e alguns outros países. Sim. Mas um ponto que chama muita atenção para a educação brasileira é realmente essa falta de valorização.
Olha, para você ter uma ideia, Estela, no século XVI existia um bispo da Finlândia que traduziu a Bíblia do latim para o finlandês. E a partir daquele momento estabeleceram que os finlandeses, para casar, não podia ser analfabeto. Sim. Então, desde o século XVI, 1548, que os finlandeses investem, eles promovem a alfabetização das pessoas, para que elas leiam a Bíblia. Um ano depois disso, estava chegando o primeiro governador brasileiro, que ele veio para cá com os jesuítas que não tinham a intenção da intelectualização dos seus cidadãos, que a maioria aqui no Brasil era indígena, mas sim a eliminar a cultura pagã indígena para que implantasse a cultura católica. Nada contra o que eles fizeram, mas só que era um objetivo diferente. No final do século XIX, 100% dos finlandeses sabiam ler e escrever. E no final do século XIX, 84% dos brasileiros eram analfabetos. Olha só. Então, por aí você percebe que o que é necessário, o que nós podemos... Não é copiar e colar o sistema educacional finlandês, isso nunca daria certo. É se inspirar, pelo menos, para começar a fazer o dever de casa que já está atrasado, isso, né? Perfeito, Estela. É exatamente isso. É começar a buscar diálogos, preferencialmente com educadores, com pesquisadores da educação, e não com políticos que, por mais bem intencionados que sejam, às vezes não dá certo. Existe uma educadora americana que ela fala que a gente não deve entregar a educação. A educação é séria demais para entregá-la às boas intenções de amadores, sabe? Então, é forte isso. Nos Estados Unidos, que no Brasil deveria ser a mesma coisa. Nós todos deveríamos começar a trabalhar disso, investir mais na educação. É um longo caminho, não vai acontecer de uma vez. Você viu, na Finlândia começou na década de 70. Pois é. A gente já está super anos. Atrasado, né? Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde, com certeza não. E, Márcio, a pesquisa, ela também é parte importante do processo educacional, né? Na sua opinião, essa área, ela anda recebendo a atenção devida no nosso país? Está melhorando bastante, né? Aqui no estado de Alagoas, a FAPEAL, na minha opinião, tem feito um trabalho muito interessante com respeito à pesquisa. Eu conheço a pesquisa no Instituto Federal de Alagoas. A pró-reitora, a professora Eunice, ela faz um trabalho muito, muito interessante com respeito à pesquisa e inovação. Então, tem melhorado bastante. Mas uma coisa que eu vi na Finlândia, pelo menos nas universidades de ciências aplicadas, eram as pesquisas voltadas para o desenvolvimento regional. Então, não eram pesquisas apenas voltadas para o conhecimento humano, ou voltadas para a sociologia, ou para a pedagogia, mas pesquisas voltadas para a didática em sala de aula. Como os professores conseguem ser mais efetivos com os seus estudantes, desde a infância até a universidade. É por isso que lá na Finlândia os professores têm o mesmo status que médico, só para você ter uma ideia. Pois é, devem ser chamados de doutores, né? Eu não sei se eles são chamados de doutores, mas tem essa coisa do respeito. Altamente. Lá existe uma prova que é tipo um Enem, e até 2022, que é o dado que eu tenho, a seleção para a universidade de formação de professores era mais concorrida do que da médica. Olha só. Agora tem uma diferença também. A nossa formação de professores aqui no Brasil, ela tem uma carga horária de 3.200 horas. Sim. Na Finlândia é 8.100 horas. Meu Deus. Até poder entrar em sala de aula e ensinar. E, Márcio, você acredita que no futuro a gente vai ver a educação sendo valorizada aqui no Brasil? Estela, é a esperança, acho que de todo cidadão brasileiro que tem algum esclarecimento, porque se isso não acontecer, eu acho que não tem como realmente uma nação se desenvolver sem que os seus cidadãos se desenvolvam primeiramente. Né? É verdade. Márcio, agradeço demais a sua participação aqui no nosso PCP. Obrigado, Estela. É isso, né, gente? E a você de casa, gratidão pela sua companhia. Para rever essa edição, é só acessar o nosso canal no YouTube, TV Ponta Verde SBT. Tenha uma ótima noite e até o próximo sábado, à 13h com agenda e às 19h aqui no Ponto e Contraponto. Tchau, tchau.